agora sim. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem também. Olha que escritório bonito seu. Eu vou fazer Tu uma. viu que lindo? Eu posso compartilhar contigo ele. A minha máquina não permite. A minha máquina ela tem um problema que ela limita esses escritórios virtuais aí. Ai, que pena, tão legal, né? Cada dia a gente pode estar num lugar novo, né? Eu tô fazendo home office em Florianópolis. Ai, que Vocês maravilha! estão onde? Rio Grande do Sul? Ah, Rio Grande do Sul, Rio Grande do aham. Sul. Pertinho, Caxias do Sul. Não sei pertíssimo. se tu já teve oportunidade de vir pra cá. Eu fui para Porto Alegre só, mas Ah, para ir Caxias do Sul, ainda não. Porque meu pai é gaúcho, é, eu sou carioca, e aí eu visitava ele algumas vezes aí. que legal. Tu já teve uma. Eu tenho a experiência do nosso sotaque, né? Que é bem forte, bem carregado o nosso, né? Bah, como é que é uma carreta truncada de bar? É, o bar, o tri, né? Eu acho bacana. O gaúcho é muito parecido com o carioca, que é bem cantado, né? Os dois falam assim, e comem feijão preto. Isso Engraçado, né? Será que é por aí. causa do feijão? Cara, eu fiquei pensando. Quem sabe, né? Quem sabe? Ai, ai. Cadê Vamos ver se a Grazi. a Grazi tava aí também. Sim, eu acho que ela só saiu um minutinho, ela já volta. Ah, foi Vamos pra esperar. procurar você. Saiu pra Isso, procurar é. você. Não, que a gente trabalha aqui bem pertinho, Foi né? E isso, daí eu é não. isso que ela fez isso. Ela falou que ia sair pra dar um grito em você. Daqui a pouquinho ela aparece aí. Isso, é. Mas eu acho que ela. Então vamos Ah, lá. agora. Ah, Cheguei, Chegou, voltou. Graziela, cheguei. que bacana. Vamos lá. Vocês estão então estruturando o processo e o time, tudo. Estamos num processo aí de ajuste de toda a área comercial, né? A gente está trocando gestor, estamos buscando um novo gestor na área comercial, contratamos pessoas novas para a área comercial, 2 vendedores novos, e estamos no momento de realinhar tudo isso, né? Assim, qual é o método, qual é o melhor método, qual é o melhor processo, revisitar a política comercial, enfim, um olhar geral sobre a área comercial, inclusive em relação a pessoas. E aí, enfim, temos algumas propostas de trabalho, algumas pessoas que a gente conheceu nesse período que nos propuseram um trabalho mais em nível de consultoria estratégica, enfim, tem algumas opções. Inicialmente, a nossa busca era por um gestor comercial que assumisse a área e fizesse todo o trabalho, mas a gente viu a oportunidade de talvez pensar um pouquinho diferente também esse processo, né? Então, Terceirizar um vamos avaliando. gestor, ou você treinar alguém que já tem um perfil aí Exatamente. empreendedor, que faz parte do time de vocês, Isso, e ele exatamente. e esse consultor ou mentor e transferindo aos poucos o conhecimento Isso. para essa pessoa aí que tem um perfil ideal de vocês, que já está dentro da empresa, né, que já vestiu a camisa, porque isso é que é difícil, né? Você acha alguém super 10 e entende de tudo, de técnica, de estratégia, mas o cara não veste a camisa da empresa. E aí, até achar essa pessoa. Porque sem essa pecinha, não adianta a máquina, não adianta a ferramenta, não adianta sistema, não adianta vir o Bill Gates falar para ele o que tem que ser feito, que se ele não quiser, não faz nada. Você tá muda de novo, Lisneia. é verdade, isso mesmo. Agora sim. Então vocês, o produto de vocês, vocês têm um software, né? É um Sim. software que É um é RP, suporte à gestão. um RP para principalmente para os mercados de varejo e refeições coletivas. Então o cliente de vocês é pessoa jurídica. Sim, é B2B total o nosso negócio. A gente não fala com o consumidor E o final. mercado de vocês é enorme. É enorme e cheio de concorrente. Meu O Deus que do mais céu. tem? Tem mais concorrente do que empresa para prospectar, eu acho. Mas é por aí. Meu Deus do céu. Onde é que vocês acham os clientes de vocês? Hoje, sim, hoje a gente faz muita busca, a gente faz prospecção ativa dentro do mercado que é nosso mercado-alvo. Refeições coletivas é um mercado menor, então é mais fácil de conseguir lista e tudo mais e prospectar. Varejo é muito dinâmico, né? Mas a gente atende contas médias e grandes, então o pequeno varejo não adianta. Mas o que dá resultado, obrigada, o que dá resultado para a gente é a indicação.
A gente É, faz não. prospecção Sim, sim. ativa, a gente faz desbravar aí mercado, busca lista, busca não sei o quê, mas o que, assim, funciona é indicação de negócio. O resto é tentativa. Indicação é porque vocês não têm a credibilidade suficiente para conquistar concorrer com um mercado que já tem muita gente operando. Então, o cliente que já trabalhou com vocês, ele indicou o outro, poxa, peraí, não preciso nem ir lá acreditar numa propaganda da Toto, sei lá, qual o RP, da Omni, e vai direto com o que vocês têm, porque ela tem maior valor, né? Uhum. Bom, mas quando a gente, além da indicação, que eu trabalhei com uma empresa que ela dependia muito de indicação. Quando ela quis dobrar a venda dela, ela falou, poxa, eu tenho que agora fazer o meu mercado, construir meu nome, fazer inbound, relações públicas, para ir construindo meu nome a tal ponto, quando alguém... Eu já ouvi falar de você. Quando algum vendedor ligar fazendo uma cold call, ou chegar um e-mail, ou um e-mail marketing, ou ele entrar no Instagram, ou no LinkedIn, onde seja, já tem alguma coisa que ele vai lembrar lá da NL, produto de vocês, NL Soluções, né? O software, qual é o nome do software de vocês? NL Gestão. NL Gestão. Uhum. E aí já tem alguma coisa para poder ele prestar atenção no discurso de alguma pessoa, que seja pelo LinkedIn ou pelo próprio Instagram, não sei onde é o canal que esses caras estão. Eles estão no Instagram mais para passear, mas no LinkedIn eles estão para ver opção de oportunidade de trabalho, para divulgar o trabalho deles. E no Google ou no YouTube, eles estão para poder aprender sobre algo ou buscar algo que resolva a dor deles. Mas para construir isso demanda de tempo. Então é uma curva de crescimento mais lenta, o tal do inbound marketing. Mas o outbound é aquela que você vai atrás. Aí você compra a lista e tal. A nossa tática aqui, que a gente usa de outbound sales, é prospecção ativa dentro do LinkedIn. Mas a gente também atua com listas que o nosso cliente nos traz, porque a gente só fica tendo que conectar com aquelas pessoas, seja lá onde elas estiverem, a gente acha ela, principalmente no LinkedIn, se ela não tiverem, vai ter que ligar para falar com ela especificamente, olha, você que é fulano de tal, que trabalha aí com ERP, você precisa disso, aquilo, outro, você tem esses problemas? Estou tendo esses problemas, então, nós temos uma solução que vai ajudar você a resolver isso aí. Então, tem um discurso que a gente constrói a 8 mãos para poder atingir esse lead que sente a dor dos problemas que vocês resolvem, para poder trazer ele para uma conversa com um especialista na solução. Porque ninguém tem tanto conhecimento sobre a solução, senão vocês. Um vendedor, né, um time terceirizado, que é o que a gente oferece aqui de solução, que é um dos serviços que a gente oferece, ele nunca vai aprender tanto quanto que vocês aprendem. Mas ele também, o time de vocês, técnico, não vai falar de solução tão bem quanto nós, porque a gente não vai ter destreza de falar de produto. E às vezes o cara não quer falar de produto, ele quer falar de solução. E aí vocês sabem a diferença da solução para um produto, né? Eu deixo isso às vezes muito claro nesses cursos de marketing que a gente participa aí mundo afora, que os caras sempre falam, bom, que é a diferença da máquina de furar para a furadeira, para um furo? O furo é a solução que a máquina entrega. Agora eu não vou falar da furadeira, eu vou falar do furo. Olha, esse furo aqui, você quer fazer um furo? Ele vai fazer um furo perfeito na sua parede, não vai esfarelar nada e não vai ter nem terra no chão. Eu falei, não, impossível, uma furadeira que não deixa nem cair areia no chão. Eu quero essa furadeira aí. Aí, então agora eu vou detalhar sobre o produto, você vai falar com o especialista, ele vai falar que ela tem não sei se quanto RPM, e tem um sugador na ponta que aspira a areia, não deixa cair, e que ela fura e não cai. Então aí já começa a falar de produto, mas de solução é a estratégia de vendas, é a técnica que a gente usa para poder convencer o cara de que ele tem um produto, que a solução que nós entregamos é ideal para ele. Mas a gente também ajuda empresas a estruturar o sistema comercial, que seria pessoas treinadas e motivadas, e às vezes tem que encontrar perfil. A gente tem empresas que ajudam a selecionar o perfil ideal. A gente trabalha com algumas tecnologias aqui, de CRM, de chatbot e de gestão de vendedores e de clientes, que é uma plataforma de Sales Engagement. E tem outras soluções, tem outras tecnologias que ajudam todo mundo a melhorar, a automatizar o processo de vendas e aumentar a produtividade. E a gente ajuda a escrever
documentos que norteiam todas essas ações das pessoas com o processo, que é o plano de vendas, que é um documento que fala praticamente do produto que vocês têm, que a gente ajuda vocês a entender melhor sobre o produto, sobre o perfil do público ideal para esse produto, sobre o cenário, e aí a gente roda com vocês aquelas ferramentas administrativas, né? Análise de Potter, análise SWOT, né? As 5 forças de Potter e outras tantas, para poder entender exatamente qual é o cenário de vocês, para poder, num determinado momento, até rever o produto. Porque se nessa conversa de cenário, a gente já determinou que o produto é isso, aquilo outro, a proposta de valor é aquilo, os benefícios são aquilo outro, os diferenciais são tais. Porque às vezes você tem diferenciais e que o concorrente não tem, ou que tem, que são iguais, mas o preço de vocês está tão elevado em detrimento do que o concorrente oferece, tendo ele mais credibilidade no mercado que o de vocês, às vezes tem que chegar com o pé mais embaixo para poder ganhar o mercado. Então, quando eu tiver nome, eu sei que meu produto vale mais, tem mais valor ele. Mas até que eu prove isso, deixa eu primeiro ganhar um espaço pelo preço. Porque às vezes alguém compra pelo preço. Até mesmo para testar, porque o risco é melhor, vai ficar menos tempo ali com a solução. Né? Então, esses estudos, essas análises, a gente ajuda vocês a pensarem, porque a gente tem alguma experiência com isso, né? A gente leva a nossa experiência para vocês a poder construir esse documento, porque aí tudo vai ficar registrado lá, para depois vocês, em determinado momento, revisarem isso com vocês, com o time aí, e isso aí ir amadurecendo dentro da história da LN. É que é NL. NL. E feito isso, estabelece os objetivos, balança scorecard, muito simplesinho de fazer, e aí tem várias outras perguntas para poder ajudar a estabelecer os objetivos da empresa. Se você já tem isso muito bem mapeado, não é feito, a gente só pega e dá uma conferida se isso vai levar para atingir aquele público nesse determinado cenário, com o produto que vocês já acabaram de repensar. Feito isso, qual a melhor estratégia para atingir aquele público? E as táticas que a gente vai usar. E aí eu comecei falando das estratégias, né, de inbound, né? Falei de outbound. Vocês não vão usar account base. Inside sales é praticamente quando vem do inbound. E aí tem o time de vendas interno, né? Que trata disso tudo ali. Uhum. É só um nome diferenciado, mas é inbound e outbound. O resto é todo mundo em home office, usando videoconferência para poder falar de solução, né? A gente ajuda a construir esse documento e ajuda a construir o playbook, porque durante a construção do plano de vendas, muitas perguntas são feitas, muitas respostas são úteis para poder usar, o time de vendas usar de discurso para falar com os leads a respeito da solução. E, em determinado momento, colocar dentro dos e-mails, né, onde você busca conexão, dentro desses documentos que criam suporte, como cases que vocês já atenderam. E tudo isso é material que, somando, vai gotejando dentro de um certo recipiente que entrega mais valor para o lead e que naquela conta mental que ele faz naquele processo de decisão de comprar ou não comprar, isso pode agregar valor. Então, tudo isso é ponto que vai somando para você converter mais do que outras empresas que não usam todas essas melhores práticas em vendas. Falei tudo? Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui que eu fiz caprichada, fiquei mais de um dia fazendo. Se eu posso passar para vocês? Pode, claro. Uhum. Essa apresentação é tão difícil fazer, cara. Olha, eu ralo aqui, eu fico sangrando aqui quando eu faço essas coisas. Botei até o nome de vocês aqui, é NL Informática, né? Isso. Informática é o nome da empresa. NL... Isso, NL Gestão é o nome do produto, NL Informática é o nome da empresa. Tá. Bom, eu primeiro tenho que alinhar as expectativas. Quanto tempo vocês têm para essa reunião aqui? Eu preciso me liberar 15 para 5, se a gente conseguir. Conseguimos, sim. Senão eu vou ter que sair correndo. Não vou deixar você sair correndo, não.
Bom, o que vocês esperam da B2B? É ajuda para poder formatar o processo de vocês. Eu acho que é entender, dentro do que eu te falei, né, desse nosso momento, é entender se a B2B é uma das empresas que a gente pode considerar para nos apoiar nesse processo, né, nesse momento que a gente está organizando aí o novo processo. Legal. Então, o motivo da participação nessa chamada foi esse, tá bom? E eu vou falar aqui dos principais desafios e soluções que a gente atende. Bom, muitas empresas precisam terceirizar o time e o processo de vendas. Então, nós prospectamos, conectamos e qualificamos leads da forma como eu falei lá com vocês, logo no início da conversa. Então, também emitimos para vocês, se você terceirizar o nosso time, emitimos proposta, tudo para vocês. Só não falamos sobre o produto, especificamente de como ela funciona, que aí vocês conseguem falar com bastante profundidade para a gente pegar os momentos-chave ali e usar nossas técnicas para poder levar esse lead para o fechamento. E se vocês precisam performar o time de vendas para passar para ele metodologias, a gente treina esses caras dentro das melhores práticas. De que forma? Uma forma muito prática que se tem ultimamente, que é passar uns vídeos mais bem vistos na área de vendas, muito bem passados, e a gente simplesmente depois pega esses vídeos, esse conteúdo e retira e pega um feedback e faz um roleplay a respeito do que foi falado nesses vídeos que a gente orienta que eles assistam. É tudo muito bem acompanhado. Não precisa de ir para uma sala de aula para poder ficar explicando e passando slides, não. Olha, aqui está o vídeo, aqui está o conteúdo, agora a gente vai ter uma reunião daqui a 2 dias que vamos falar só sobre o que está lá no conteúdo. E a gente tira dúvidas e já treina baseado naquilo que está lá. Eu não tenho processo estruturado, então nós criamos esse documento. Primeiro a gente faz um diagnóstico mais profundo do que você já tem aí, para poder saber o tamanho do trabalho que a gente vai ter para estruturar tudo. E, como eu falei, a gente faz o espelhamento de tudo que tem que ser feito dentro desses documentos, que é o plano de vendas, o playbook, que é o documento que traz todo o material que dá suporte à vendas, e o SLA, que é um documento que ajusta a relação entre o time de marketing e o time de vendas, mesmo que seja um time de marketing terceirizado. E, claro, né, ajustamos as ferramentas, né, que aceleram a produtividade do time de vendas. E também, como nós somos parceiros da HubSpot, a gente ajuda ao nosso cliente, pegando na mão deles a usar a ferramenta e tirar o maior proveito dela. É isso que a gente faz. Agora, sobre vocês. Já para poder entender um pouco mais, os seus objetivos, né? Você já declarou para nós, para mim. Vocês têm metas de crescimento próximas, alguma coisa, para poder embasar essa mudança? Dobrar o faturamento nos próximos 2 anos. Dobrar? Uhum. E qual o faturamento de vocês? Esta é uma informação que a gente não abre muito, mas é algo que a gente... Esse dobrar o faturamento dentro da nossa estratégia é super possível. É super possível. Tem toda uma base de um desenho estratégico de um estudo que vocês fizeram já, entendi. De um estudo todo que foi feito, enfim, não é algo assim, é impossível. Não é algo impossível, não. Não é aquele objetivo acima das nuvens, não. É aquela coisa que, assim, é tão idealizado que ninguém vai trabalhar por isso, porque não tem como acontecer. Não, é super pé no chão, assim. Na verdade, é algo que já deveria estar acontecendo e não está, muito por coisas que a gente deixou de fazer. Então, agora, com estratégia e estrutura, a gente entende que é super possível. Qual o ticket médio aí do produto? Da solução de vocês? Projetos iniciais entre 100 e 150 mil reais. Assim, um projeto pequeno. Então, a solução, o RP, ele é um projeto, né? Não é uma solução, não é um software as a service. Não é uma caixinha. Não é uma caixinha. Então é super customizado. Super. Uhum. E mesmo que não seja customizado, tem a implantação do projeto. Então, não é um negócio que o cara compra, vai lá, se vira e depois me liga. É um negócio que eu tenho 4 a 6 meses de trabalho no cliente para ele poder rodar o sistema.
o tamanho de empresas que vocês buscam para comprar essa solução, com certeza é mais de 100, mais de 500 funcionários. Depende muito, porque, na verdade, no caso de refeições coletivas, a gente depende do número de refeições servidas. No caso de loja, a gente organiza uma linha de corte por número de loja própria. Então, tem que ter pelo menos uma redezinha de umas 15 lojas próprias para fazer sentido. E no caso de refeições coletivas, tem que servir umas 7, 8 mil refeições dias. Bom, legal. Então tá bem fácil de achar esse público, né? Assim, ele tá muito claro, ele tem uma definição muito clara de quem é, né? Não é uma coisa assim, vamos experimentar. A gente já sabe quem é o target que compra ou não. Então, isso a gente não precisa perder muito tempo, digamos assim, tentando entender, né? Entendi. E quando vocês fizeram esse plano estratégico aí, vocês criaram um plano de ação para isso e dentro desse plano de ação está procurar uma empresa que possa dar suporte no setor comercial de vocês, correto? Ou vocês não têm esse plano de ação para o que fazer? Não, na verdade, a gente tinha reestruturação da área comercial com a contratação de um novo gestor e de uma nova equipe. Isso está dentro do plano estratégico. Que fosse criar, eles teriam que criar um plano de ação para atingir essa meta de crescimento. Sim, porque tudo aquilo que podia ser feito pelas outras áreas, a gente já identificou e já está trabalhando nisso. Então, aquilo que pode ser feito pela área de produto e a área de serviço, a gente já identificou. Mas a grande alavanca que a gente precisa para esse crescimento são novos projetos, vem da área comercial. Então, tudo aquilo que a gente já podia estruturar com a equipe que a gente tem de serviço, a gente já estruturou. Agora, a gente precisa trabalhar com a área comercial. E aí, a gente tem uma pessoa da área comercial que está se desvinculando, enfim, desta área, está nos ajudando ainda, está saindo dessa área, e aí o nosso projeto é de realmente começar tudo de novo. E aí, no meio do caminho, como a gente não encontrou a pessoa ideal, não entendemos que a gente está encontrando o que a gente entende que vai resolver o problema, acabaram aparecendo outras oportunidades, outras empresas, outros profissionais, nos sugerindo um modelo diferente para a gente fazer esse ajuste. Então, por isso que a gente legal. Começou a considerar também outras oportunidades, né? Entendi. Beleza. Então, o que impede você de chegar lá já explicou, e quando você imagina chegar lá, você falou 2 anos, está ótimo. 2 anos. O orçamento, vocês, para poder ter essa contratação de um projeto comercial, você já tem assim, orçado, já tem pensado o budget para poder suportar uma contratação terceirizada. Existem outras pessoas para decidirem, além de vocês aqui, para poder contratar uma consultoria? O Nelson, que é o nosso presidente. Se vocês não resolverem isso num prazo determinado aí, vocês não vão atingir o objetivo. Vocês têm até quando para poder ter esse comercial rodando, virando a chave? Tem que virar a chave para daqui a 2 anos eu atingir esse objetivo. Durante esse ano ainda. Então, até dezembro vocês têm que ter isso. Então, a partir de dezembro, o teu comercial tem que estar bacana para poder, 2 anos depois, vocês terem a meta atingida. Isso mesmo. Tá, se vocês não atingirem essas metas aí e não dobrar, vocês vão ter algum custo associado ou já estão tendo? Não, vocês só querem dobrar o faturamento, né? Não tem custo associado, mas tem perda de market share. Ok. Beleza. Então, você tem alguma coisa que você queira falar antes de eu seguir para essa segunda etapa aqui? Acho que é isso. Bom, eu falei de algumas opções, né, no início, dos desafios que a gente atende. E quando você precisa terceirizar o time de vendas, um exemplo de estratégia que a gente usa é a Account-Based Sales. Pode ser válido aqui, mas tem essa que eu falei, de outbound. A gente não tem aqui uma apresentação onde eu coloque tudo isso. Mas tem o funil de vendas, vocês conhecem, né? E tem as conversões. E dependendo do setor, as conversões podem variar para mais e para menos. A gente tem que rodar o processo para ver como é que funciona da etapa de atração até o fechamento.
Eu botei 80% que uma empresa falou para mim, se eu apresentar essa solução para alguém e ela participar com o meu técnico numa mesa de reuniões, ela fecha. 80% de possibilidade. Então, tá bom, coloquei aqui. Bom, numa estratégia dessa é para empresas que têm produto acima de R$150 mil. E aí você precisa chegar nessa empresa com vários atores da empresa que está vendendo e esses atores se relacionar ao mesmo tempo com os atores da outra empresa. Comercial, financeiro, secretária, CEO. Então, todos eles entram em contato simultâneo com a empresa para poder buscar fechar uma conta. Não buscar fechar um lead para poder carregar no funil. Vão todos para cima. E aí tem ações do executivo de contas, do marketing e do SDR. E essas tarefas todas a gente separou aqui. Está muito bem detalhado em umas planilhas que a gente tem para poder saber quem faz o que, em que momento faz o que e a quantidade de horas que se envolve durante um período que a gente projeta em torno de 3 meses para se fechar uma conta. Com várias ações, enviando material, relacionando com as pessoas, dando suporte na interação das vendas. Então, a gente detalha isso mais propriamente numa planilha de Excel, onde a gente mostra como é feito passo a passo. E também quanto é que se pode ganhar dependendo o custo de vendas sobre o faturamento com o investimento feito numa ação de account-based sales. E na opção 3, que eu não tenho processo estruturado, a gente ajuda a estruturar o sistema comercial como processo de vendas, foi o que eu falei com vocês lá, que a gente fortalece muito construindo documentos como o manual, que aí tem plano de vendas, o playbook SLA, tecnologias e pessoas. A gente roda isso e vai arrumando um a um. E aí eu detalhando um por um, eu vou passar bem rápido, porque eu já falei isso logo no início, que são as tecnologias. Nós somos parceiros dessas empresas, o que aumenta a nossa credibilidade, né? Porque a B2BA não é nada, mas essas empresas que nos escolheram para ser parceiros delas são. E nós construímos esses documentos aí. E esses documentos, eles trazem todo esse conteúdo dentro deles. E eu não vou falar de cada um deles, eu não vou detalhar, mas vocês vão ter essa gravação aqui. E se quiserem tirar dúvida a respeito deles, a gente esclarece em outro momento. A gente fala muito de processo de vendas, mas as pessoas às vezes confundem processo com metodologia, com estratégia. Então, o processo é uma sequência de coisas que eu tenho que fazer para poder fazer, para chegar a um resultado, né? Então, no caso aqui da venda, a gente tem que usar estratégias de marketing para poder atrair e converter, e estratégias de vendas para poder relacionar e vender. E dentro dessas estratégias eu uso táticas e metodologias específicas. Da área de marketing eu manjo muito pouco, mas na área de vendas eu domino. Então, agências de marketing vão criar campanhas e tudo mais para poder atrair e fazer seu nome ficar relevante no mercado para poder facilitar a vida do vendedor. Quanto menos nome você tiver e menos credibilidade você tiver, mais eu vou precisar de ter alguém que me indique a outra pessoa de outra empresa para entrar em contato e falar muito bem da ANL. E por trás disso tudo, para que esse processo aconteça, eu preciso de um sistema composto por pessoas motivadas, treinadas, manuais, tecnologias. Claro, sem tecnologia também funciona, com Excel tudo dá certo, mas só que demora mais, a gente tem mais pessoas usando horas para fazer coisas que com tecnologias eu ando muito mais rápido. Melhora a produtividade. A gente faz isso num determinado tempo, varia de 1 mês a 3 meses, faz um gap analysis, ajuda a construir o plano de vendas, né? Pega as informações que já tem aí do plano estratégico que vocês têm, tenta formatar tudo lá. Vai depender muito do que já existe para gastar menos horas fazendo esse plano de vendas e já começa a avaliar e definir o perfil dos vendedores que vão fazer parte do time de vocês. Porque de repente eles estão aí ou você busca um novo perfil para poder trabalhar com essa solução que vocês têm, com essa nova estratégia que vocês bolaram para 2 anos, né? Treina esses profissionais, vai treinando e ao mesmo tempo vai construindo o playbook. Eles também botam a mão na construção do playbook e nesse período a gente já começa a treinar no uso da ferramenta que vai auxiliar na produtividade deles e também do gestão. Posso fazer uma pergunta? Pois não.
Duas coisas. Primeiro, hoje a gente tem, né, nessa área profissionais que são bem jovens de empresa, né? São bem recentes, assim. Como que tu vê isso, né, na implantação desse modelo, né? E a outra pergunta é, hoje tu tem, então, esse parceiro, né, enfim, que é a HubSpot, né? HubSpot. Isso, é. Como que seria, enfim, a gente tem que obrigatoriamente Não, ter eles. não. Tá. Não, vocês podem usar outro CRM. Existem o Pipedrive, existe o A Salesforce. gente usa Pipe. A gente Pipe usa Drive. Pipe. Eu comecei usando o Pipedrive, mas depois eu apaixonei pelo HubSpot. Eu fiquei muito tempo no Pipedrive. Tá. E ele não fazia o que ele faz hoje. Hoje ele faz mais coisa do que ele fazia antigamente. Bom, então, quanto à sua pergunta dos jovens, não tem problema nenhum. Se os jovens eles têm um perfil empreendedor, e aí quando eu falo empreendedor, é para não falar de tudo que um empreendedor tem que ser para poder ganhar a vida, né? Para poder ter uma empresa. Se eles têm essa gana, essa vontade de aprender, ser autodidata, organizado, né? Proativo, dinâmico, crítico, a gente vai fazendo uma lista daquilo que um SDR tem que ter e ver se ele tem o fit cultural antes, né, para poder estar ali, porque às vezes ele diz que é uma coisa, mas não tem fit. Então ele não vai fazer. E aí você faz essa análise do perfil, seleciona melhor para ver se ele está adequado, contrata outros, que também às vezes não é fácil achar no mercado, mas tem empresas especialistas em procurar. Eu mesmo estou procurando agora uma SDR para trabalhar para uma empresa que eu estou dando consultoria. Não está sendo fácil, mesmo que seja para ganhar 12 mil a 55 mil por mês, ela não estou achando. Nossa, que tá bem complicado mesmo o mercado, né? Falei, eu quero um SDR, é para ganhar de 12 a 55 mil por mês. Me acha aí, pelo amor de Deus. Não estou achando. Bom, e aí, respondi a sua pergunta quanto ao time. Bom, e aí o SLA, às vezes é necessário, eu não sei, vai depender do gap analysis que eu fizer, né? E aí, claro, tudo isso é construído a 8 mãos com vocês. Olha, tem todas essas melhores práticas aqui que a gente usa. Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. E aí, tudo isso a gente coloca em horas. E eu tenho uma estimativa de horas para fazer cada uma dessas melhores práticas. Eu mostro aqui no Excel para vocês. E aí, eu vou virar a chave. Então, tudo isso vai depender da disponibilidade de vocês para poder construir esses documentos, treinar as pessoas, fazer o playbook e já começar a trabalhar com o time de vendas que vocês têm aqui antes de virar a chave para o projeto que vocês querem. Porque às vezes não está implementado o CRM, ele não está bacana, ele não está rodando, não está integrado. Então, enquanto ele não está integrado e o time não está usando todas as melhores práticas de vendas que a gente está colocando no playbook, a gente está construindo a 8 mãos, eles já começam a aplicar essas melhores práticas enquanto não está tudo pronto. E com isso já consegue ver algum resultado. E a gente vai caminhando até o final do projeto, olhando os resultados que o time está adquirindo e que as vendas estão conseguindo com o que está sendo feito. Mesmo até por discurso, com a melhoria dos textos que estão sendo colocados, né? Porque a gente aqui a gente olha muito essa parte de comunicação, tanto escrita quanto falada, porque é ela que leva a informação para os clientes de vocês, né? A gente é perfeccionista nisso aí. Bom, e aí depois tem o suporte com relatórios e a gente treina o gerenciamento desse processo com o seu time. Tanto o gestor quanto o time. A gente não deixa ele sozinho aí. Olha, já passei para vocês tudo, se vira. Não, espera aí, agora vamos olhar os indicadores, os relatórios que estão sendo gerados no Pipedrive para poder você ver se o teu time está indo na direção certa, se o barco está indo na direção que vocês estão querendo ir, se tem que fazer algum ajuste no processo durante essa navegação. Porque tem ventania para todo lado, né? Fecha esse mercado, abre mercado, Covid, depois você sabe como é que acontecem essas coisas. As pessoas às vezes não estão em casa, não estão indo mais para o restaurante, aí que o restaurante fecha, você não tem mais cliente e a gente tem que ficar monitorando tudo isso. Dúvidas? Hoje tu tem muito focado no Inside Sales, essa proposta que tu trouxe pra gente, né? Outbound Sales. Prospecção. A gente não faz o inbound, que é a parte do marketing. A gente faz prospecção ativa. Tá, beleza.
Não, eu acho que era essa a minha dúvida. Nas outras eu acabei te pedindo, já tu já falou sobre. Bom, e a gente faz, se vocês, depois de tudo que eu mostrei aqui, claro, tem informações muito mais relevantes de como é feito o trabalho, né, que é o detalhe dele. E aí, nesse trabalho, a gente chama de DBS, que é onde a gente apresenta o plano de trabalho e discute alguns detalhes, e ali, se vocês gostarem e ver que faz sentido, se deu match, né? Ultimamente estão falando muito essas palavras aí. É verdade. Se der match, Se a der gente match. faz um contrato, né? Assina um NDA e começa a trabalhar para vocês naquilo que vocês acharem de mais relevante, né? Porque às vezes a gente começa por um lado, acaba consumindo horas em outro, e aí a gente fica com a empresa praticamente em todos os espaços na área comercial. Legal, Sidney. Eu acho que assim, tá dentro da estratégia que a gente precisa, né? Assim, faz parte de uma proposta de trabalho que a gente está avaliando, né? A gente está avaliando, olhar esse passo a passo, entender, né? Assim, como a gente está trabalhando o funil, como a gente está em cada etapa fazendo essa organização, o que a gente está gerando ou não, enfim. Tudo isso é bem importante e eu acho que está bem esclarecido dentro dessa visão de vocês de projeto. Para a gente era importante entender como vocês, assim, de forma conceitual, a gente entendeu como isso funciona, né? Sim, sim, sim. Agora a gente precisaria entender assim, como isso funciona de forma prática. É um profissional de vocês? É o Sidney? É alguém outro? Ou são etapas, em cada etapa tem, né? Pessoas diferentes, quanto isso custa, enfim, entender um pouquinho mais uma proposta, efetivamente, né, de trabalho, para a gente poder avaliar também, dentro daquilo que a gente está desenhando, se isso cabe, né? Então, eu mostrei para vocês quatro serviços, né? Quatro serviços ali. A terceirização do time de vendas são dois atores. Se vocês precisarem de alguém que faça o DBA, que é a apresentação da solução, sem ser o técnico, aí são 3 atores. E aí esses atores, eu já precifico. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você está com seu tempo esgotando, hein, Graciele? Vamos marcar uma outra reunião? Vamos mais. Você tem 5 minutos. Vamos lá. Vou deixar você correndo, não, Graziela. Não, mas tranquilo. Tá, peraí, deixa eu 5 compartilhar. minutinhos eu tenho. Tá, acho que dá sim. 5 minutos para você olhar essa planilha aqui que eu separei para você. Aí eu tenho que planilhar. Bom, isso aqui é terceirização, não é consultoria, tá? Tá. Social selling é onde eu prospecto usando o LinkedIn, basicamente. Então, eu tenho aqui 200 contas com perfil ideal, prospecto dois leads de cada conta, dá 400, e aí tem uma conversão de pessoas que aceitam. Eu só converso com quem aceitam o meu pitch, e eu envio um pitch específico para ele, relacionado à dor que ele possivelmente deve estar sentindo, para poder conversar comigo, relacionado a uma solução, não ao produto. Eu não vendo o produto no LinkedIn. Porque a rejeição lá é muito alta. Se ele aceitou meu convite, ele já cancela o convite ali, já deixa de fazer parte da minha conexão. Então, é uma relação assim muito de amigos, de parcerias ali. Bom, e aí com isso, depois eu consigo converter algumas pessoas, assim como eu fiz o convite para você, né? Você foi uma pessoa que aceitou, nem deixou eu enviar o pitch, você já aceitou o convite, no convite você já queria saber o que eu faço. Eu fiquei até pensando, mas peraí, eu nem mandei o pitch, ela já está marcando uma videoconferência para conversar comigo. Isso é raro, tá? Muito raro. Mas eu ia enviar o pitch para você daqui a uma semana. E você já me convidou para fazer parte da reunião. E aí, desse percentual, algumas pessoas vão conversar com outro profissional. Ele só conversa.
e faz o registro todo na ferramenta lá de automação, lá, o CRM. Essa pessoa aqui só manda pitch e convida, e ela tem a especialidade de saber o perfil ideal. Se não for pelo LinkedIn, é por outro canal, e aí vocês têm os canais aí, a gente vai ver quais são também, a gente vai sugerir outros canais, e pronto. E depois disso tem que conversar com ela. Pode ser pelo LinkedIn, ou pode ser por e-mail, ou pode ser por telefone. E aí tem aqui por e-mail, que é uma outra tática que a gente usa, de mandar um e-mail mais morno, porque a gente já tem o convite dela no LinkedIn, a gente acha o e-mail dela usando ferramenta Apollo, entrega praticamente 60% dos leads que a gente prospecta, ela consegue me achar o e-mail profissional dela, não é um e-mail pessoal, e também tem o Cold Call. E aí, Cold Call, a gente escreve pitch específico e vai convertendo essas pessoas usando essas 3 táticas de outbound sales para poder trazer ela para um DBA. No DBA, a gente roda uma estrutura de negociação parecida com essa que eu rodei aqui com vocês. Feito isso, algumas pessoas passam para uma outra etapa para falar sobre detalhes da solução, que é a planilha de tudo, como funciona, né? E eu estou fazendo só uma prévia aqui com vocês, porque isso aqui era para falar aqui. Beleza? Desse aqui, um percentual vai passar para a contratação. Então, dependendo da quantidade de pessoas... Aí tem os custos aqui, tá? Das horas, preço por função, 53 aqui, para poder fazer essa etapa do Hunter e essa etapa do Closer. E aí você tem as horas envolvidas, né? Do ator Prospector, do ator Connector e do ator Closer. Somando todas as horas e mais vai dar vezes o valor da hora para determinada etapa, você tem o valor total. A estimativa de negócio fechado para esse modelo aqui, que eu desenhei para vocês, né? Com essas taxas de conversão, do jeito que eu coloquei, é tudo estimado. Inclusive as horas aqui, que estão colocadas, isso aqui são estimadas. A gente estima que o nosso ator, que vai falar com o lead durante essa etapa de qualificação, vai gastar 20 minutos. A gente tem esses tempos aqui. Para conversar e enviar pitch, 3 minutos. Então, de todo esse tempo gasto que a gente sabe que vai acontecer, a gente remunera esses profissionais que vão atuar nessas etapas e passa para vocês. Aqui, ó, tá aqui, as horas que eles gastaram foram essas, eles fizeram isso e cada tempo disso aqui gasta esse tempo de minutos, então, ok. Aí a gente emite a nota fiscal. Então, esse custo aqui, se acontecer tudo isso conosco, que está tudo aqui somado, tá vendo? Eu botei até o DBS aqui. Mas nesse caso, com vocês, não vai acontecer. Então, eu tiro essas 20 horas. Ah, mas a gente também vai rodar o DBA também. Deixa com a gente. Não tem problema. Tira daqui também. Ah, mas eu quero que vocês façam acompanhamento. Desculpa. Eu quero que vocês fiquem acompanhando até fazer o fechamento, tal. Ah, tá. Então, deixa as 5 horas com a gente aqui. Beleza? Beleza. Aí vai dar um total. E se o ticket médio de vocês é 150 mil... você vai ter um custo de 10% com o time comercial em relação ao ganho em vendas que você pode ter por mês. Se atingir essa estimativa de negócio fechado, se essas conversões alcançarem esses números com apenas 200 empresas prospectadas mês, usando a tática de prospecção dentro do LinkedIn, ou 200 empresas em outros lugares, a gente lista aqui e faz outras ações com ele, que seja por LinkedIn, que seja por e-mail, e a gente vai ver como isso aqui se comporta no planejamento. E na execução a gente vai caminhando com isso semana a semana, não é mês a mês, para poder ir redirecionando as táticas e os discursos e as conversas com vocês, entre nós aqui também, e junto com o marketing de vocês, para poder atingir as metas que nós idealizamos aqui nesse projeto inicial. Perfeito. Acho que está bem entendido da minha parte. Bem explicado. Bem entendido, acho que é bem claro e assim é mais fácil também de a gente conseguir entender como continuar. Bom, então eu vou enviar para você essa planilha, tá bom, tá, ajustada, e vocês brincam ali com os números, como vocês idealizarem, né, como vocês acham que são as conversões, né, para vocês terem uma previsão. Isso aqui a gente vai fazer, vamos deixar que ele faça, e aí
Eu vou enviar uma proposta junto. A proposta minha não é o slide, não. O slide também vai junto. Eu faço uma proposta no modo antigo, né? Tipo escopo, detalhamento, prazo. Eu vim da área de engenharia de sistema e a gente atendia a Embraer. Então lá tinha que ser uma proposta daquelas bem complexa. Eu vou fazer para vocês também, e aí vocês vão ter uma noção de como a gente atende os nossos clientes e o que a gente vai fazer para atender o cliente de vocês também em nome da ANL. Tá bem. Perfeito. Perfeito, então, Sidney, a gente fica na guarda do teu material e aí então logo a gente consiga na próxima semana falar um pouquinho mais sobre isso, a gente volta a falar, ou eu ou a Lisa, a gente te dá um retorno, conversa um pouquinho mais. Tá, eu não tenho um e-mail de nenhuma de vocês, eu vou precisar que vocês me enviem depois lá no LinkedIn, né, Graziela? É um contato que eu tenho. É verdade, eu fiquei Você me manda seu e-mail, me manda seu telefone, que aí eu já faço tudo por lá. Tá bem. Tá bom? Pode deixar. Mando sim. Na sequência, eu tô saindo correndo agora, mas depois, assim que eu voltar, eu respondo lá no LinkedIn, te mando